Vamos falar agora de um assunto que todo mundo está acompanhando, a vacina contra o coronavírus. Os governos da Bahia e da Rússia eles assinaram um acordo para a Bahia receber 50 milhões de doses da vacina russa contra a Covid-19 já no mês de novembro. O acordo de cooperação da Rússia com o governo baiano permite ainda que o Estado comercialize a vacina em todo o Brasil. A vacina russa foi a primeira a ser registrada por um país, em agosto. Está agora na fase 3 de testes, com 40 mil pessoas. O protocolo assinado com o governo baiano prevê que os testes sejam feitos também no estado, com 500 voluntários. A proposta vai ser submetida ao Comitê de Ética do Instituto Couto Maia, ao Conselho Nacional de Ética e Pesquisa e também à Anvisa. Depois da aprovação de todos, os testes devem começar. Os resultados dos testes preliminares da vacina foram divulgados na revista Lancet, uma das mais importantes na área. Os testes foram feitos em 76 voluntários, bem abaixo do número de voluntários da vacina da Oxford, por exemplo. Não houve efeitos colaterais preocupantes. Apenas febre, cansaço, dor de cabeça ou dor no corpo. Os voluntários produziram anticorpos em até 21 dias. Se todas as etapas de testes e regulamentações correrem sem problemas, a vacina deve chegar aqui já em novembro. A vacina russa será aplicada em 2 doses. O acordo de confidencialidade com o governo da Rússia estabelece ainda que todas as informações científicas da vacina sejam repassadas para a Bahia Pharma, Fundação Baiana de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico. 2 vacinas já estão sendo testadas na Bahia, da empresa Pfizer, com cerca de 800 voluntários, e da Universidade de Oxford, que está com os testes suspensos, mas que já foi aplicada em mais de 1.600 baianos. E agora a gente vai conversar ao vivo pela internet com o secretário de Saúde do Estado, Dr. Fábio Vilas Boas, que vai falar em primeira mão para a gente aqui no JM sobre a assinatura desse acordo com o governo russo para o teste da vacina contra a Covid-19, o acordo que prevê o fornecimento de 50 milhões de doses aqui para a Bahia. Secretário, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia. Quando a gente fala aí em 50 milhões de doses, estamos em outubro, em novembro, nós estamos em setembro, novembro já chegando aqui, é tempo suficiente realmente para que todos os testes sejam feitos com toda a segurança e principalmente a aprovação regulatória aqui de todos os órgãos que precisam passar, secretário? Bom dia, Sotaque, Luana, todos aí, Jornal da Manhã. Nós trabalhamos ao longo desse último mês intensamente para poder fazer com que a Bahia pudesse estar se tornando uma parceira do governo russo no desenvolvimento e na distribuição dessa vacina. Não tenha nenhuma dúvida que não haverá vacina suficiente para vacinar toda a população do planeta, e nós aqui do Hemisfério Sul, que temos o nosso inverno no meio do ano, seguramente seremos uma população que vai receber a vacina num segundo momento depois de vacinar em toda a Europa e Estados Unidos. Então foi muito importante esse papel, essa atuação nossa. O governador Rui Costa esteve capitaneando esse processo junto ao Fundo de Investimento Russo e garantindo através de um acordo não apenas o desenvolvimento de um acordo comercial que vai garantir ao Brasil o acesso prioritário a 50 milhões de doses, que dá para vacinar aí 1/4 da população brasileira e grande parte do grupo de risco, mas também um importante estudo do comportamento dessa vacina numa população brasileira que etnicamente é diferente da população que foi testada e que está sendo testada na Europa e em outros países. Secretário, qual deve ser o cronograma de distribuição dessas vacinas, considerando também que existe uma fase de testes que depende dos setores envolvidos, como a Anvisa, por exemplo? Qual deve ser o cronograma? Primeiro vão ser os profissionais de saúde, os grupos de risco, como deve ser essa distribuição aqui na Bahia? Vamos lá, a gente não botar o carro antes do boi. A vacina, ela não tem aprovação no Brasil para ser comercializada e ela não está sendo comercializada em nenhum lugar do mundo. O que nós temos agora, aqui e em vários outros países, são acordos comerciais para acesso à vacina. Para você ter uma ideia,
quase 1 bilhão de doses já foram contratados junto ao Fundo Soberano Russo, ao Instituto Gamaleya, que é um dos principais institutos de pesquisa de vacina do mundo, para os próximos meses. Eles deverão chegar até meados do próximo ano com 500 milhões de doses disponíveis, né? Então, nós temos um acordo para ter acesso privilegiado, antecipado, nessa corrida, nessa disputa que vai haver no mundo inteiro. Não vai haver possibilidade de um único fabricante suprir toda a necessidade do planeta. Mesmo o governo brasileiro vai ter que adquirir tipos diferentes de vacinas no primeiro momento. Então, nós não iremos trazer nada, nem fazer nenhum protocolo de distribuição, porque isso não tem nem aprovação na Anvisa. Para que seja aprovada na Anvisa a comercialização do produto, é preciso que se conclua pelo menos parte do estudo de fase 3 que está em andamento. São 44 mil indivíduos que vão ser testados em todo o planeta. Quando tiverem cerca de 50%, 22 mil pessoas testadas, será feita uma análise interina dos dados e, com base nesses resultados, submetido às autoridades regulatórias do Brasil e de outros países. Secretário, é claro que a gente fica preocupado, a população inteira fica preocupada. Por exemplo, a vacina que está sendo agora desenvolvida, a vacina de Oxford, foi suspenso por causa de um efeito colateral que aconteceu com uma das pessoas que estavam passando por esse teste aí. Essa vacina russa, finalmente, quando ela for liberada para que chegue ao Brasil para fazer os testes, ela só vai também ser liberada aqui para a gente depois que os nossos órgãos aqui fizerem também todos os testes, todos os acompanhamentos, não é isso? Perfeito. Não existe nenhuma vacina aprovada no Brasil nem nos Estados Unidos para comercialização. E existem 3 tipos de vacina que estão sendo desenvolvidos no mundo. A vacina de Oxford, que foi comercializada, que foi adquirida o direito de comercialização pela AstraZeneca, ela é uma vacina que utiliza como vetor um vírus de chimpanzé. É uma vacina inovadora, mas que nunca foi testada em grande quantidade no mundo inteiro. A outra é a vacina que nós estamos testando aqui no Hospital de Manduci, que é a da Pfizer, que utiliza uma engenharia genética de um RNA mensageiro, uma vacina 100% sintética. Essa também nunca foi testada em larga escala em seres humanos. E o terceiro tipo de vacina, que são várias vacinas que tem aí, a chinesa e essa russa, utilizam um adenovírus humano, que é a plataforma de desenvolvimento de vacina mais amplamente utilizada em todo o mundo. Essa vacina que nós temos aí, de gripe, etc., tudo isso utiliza vetores virais tradicionais como adenovírus. Portanto, não é nada novo que se está fazendo. É uma plataforma viral altamente testada e demonstrada como segura. Ainda assim, qualquer comercialização só será feita após a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A gente sabe que, claro, é uma vacina que depende de aprovação, como toda vacina, né? De aprovação de órgãos reguladores e, portanto, imagino que por isso não haja ainda um protocolo ou um plano de distribuição dessas vacinas aqui na Bahia. Mas eu queria saber como é que deve ser feita essa testagem aqui a partir desses próximos passos. Bom, primeiro, complementando a pergunta anterior sobre plano de distribuição, é natural que, num primeiro momento, quando essa vacina e outras estiverem disponíveis, que se faça a vacinação dos grupos de risco, né? Pessoas mais idosas, portadores de comorbidades, doenças crônicas, para depois se vacinar as pessoas com menos risco. O estudo que nós iremos desenvolver aqui, ele prevê a inclusão de 500 brasileiros de etnias diferentes, né? Nós vamos testar na população aqui baiana e avaliar o comportamento de segurança dessa vacina. Secretário, só para a gente concluir, ou seja, qual é o prazo para o término dessa fase 3 de testes? Acredita-se que no final do mês de outubro, começo de novembro, eles já tenham incluído 50 mil, ou 50% dos 44 mil participantes dessa pesquisa. Tá certo, então, secretário, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia para o senhor. Pois é, o secretário que falou desse convênio aí com a gente, Bahia e Rússia, para a distribuição de envio, né, de 50 milhões de doses, e tomara que realmente funcione. Obrigado, secretário. Obrigado, bom dia, bom final de semana.
Tá certo, obrigado, Luana.